Não entristeçais o Espírito Santo. Hebreus 3 versículos 7 ao 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Resistência ao Espírito Santo. Este pecado contra o Espírito pode ser compreendido pelo modo como Estevão concluiu seu sermão diante dos anciãos de Israel. Homens de dura cerviz incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7 versículo 51. O pecado daqueles homens não era um ato isolado, mas contínuo, resistir sempre ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo? É recusar, de forma consciente, a vontade divina transmitida pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus e por meio de seu trabalho em nossos corações. O verbo resistir usado por Estevão no original, vai além de uma mera resistência. Significa lutar contra. Lutar com agonia. Cair em cima. O povo de Israel até hoje sofre as consequências disso. O texto que lemos revela que os ouvintes de Estevão lutavam contra o Espírito Santo, empregando nesta peleja todas as suas forças. Você tem resistido ao Espírito Santo? Israel, o povo de Deus, fez isso por rebeldia, quanto mais o Espírito do Senhor tornou-se inimigo deles e passou a lutar contra eles. Que relato terrível e condenatório em Isaías 63 versículo 10. Acostumados como estavam ao culto levítico, e sob perseguição por causa do Evangelho de Cristo, os cristãos de origem judaica começaram a deixar a igreja e a retornar ao judaísmo centrado no templo em Jerusalém. Em Hebreus 10 versículo 29, eles são incisivamente exortados a não fazê-lo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqueles irmãos cometeram 3 horrendos pecados: o de pisar o Filho de Deus, o de ter por comum o sangue da aliança, e o de agravar o Espírito Santo. Agravar, como aqui é empregado, é afrontar, ultrajar, debochar, zombar, injuriar, insultar com desdém. Na Epístola aos Efésios, exorta-nos Paulo: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. O Efésios 4 versículo 30 e 31. Entristecer o Espírito Santo. O vocábulo original tem a ver com agravo, dor, aflição, angústia. Diante desta recomendação do apóstolo Paulo, um teólogo asseverou: o Espírito, que faz os homens experimentarem a verdade, é envergonhado quando os santos mentem uns para os outros e têm conversas vãs. O que pode entristecer o Espírito Santo? Matthew Henry responde: toda conversação maligna e corrupta, que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria, contrista o Espírito Santo. O Espírito Santo também é entristecido quando, desprezando a vontade divina, preferimos seguir nossos desejos e ambições, quando o cristão não reverencia a sua presença manifesta e ignora a sua voz. Quando não busca a sua vontade e direção. Mentira ao Espírito Santo. A mentira ao Espírito Santo está categoricamente exemplificada na passagem em que Pedro, pelo Espírito Santo, denuncia a mentira de Ananias e Safira. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5 versículo 3. Vejamos o que significa este tipo de pecado. O sentido da palavra, mentir em Atos 5 versículo 3. Aqui, o termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e Safira, certamente, ensaiaram esta mentira, como pode ser visto no versículo 9. As implicações de se mentir ao Espírito Santo. Quem mente ao Espírito Santo, menospreza a sua deidade. Ele é Deus. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é onisciente, onipresente e onipotente.
Isso significa que o Espírito Santo tudo sabe e tudo conhece. Logo, mentir e tentar o Espírito do Senhor é testar a tolerância de Deus, isto é, pecar até enquanto Deus suportar. Extinguir o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, exortou-os: não extingais o Espírito. 1 de Tessalonicenses 5 versículo 19. Tem-se a impressão de que aquela igreja, esquecendo-se de seu primeiro fervor, tornará-se formalista. Sua liturgia começava a extinguir o Espírito Santo. Se por um lado, não podemos concordar com as meninices e fanatismos, por outro, não haveremos de nos conformar ao mero ritualismo, pois sempre resulta na supressão e extinção das operações do Espírito Santo em nosso meio. O que é extinguir o Espírito? O termo traduzido por extinguir, referente ao Espírito Santo, tem o sentido colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. Portanto, extinguir o Espírito é agir de modo a impedir, suprimir ou limitar a manifestação do Espírito do Senhor. Quando se perde o primeiro amor, extinguimos ou apagamos de nossas vidas o Espírito de Cristo. Apocalipse 2 versículo 4. O perigo de se extinguir o Espírito. A extinção das operações do Espírito Santo na vida da igreja, quando não é letal, a adoece e debilita, sem que ninguém o perceba. Mais tarde, resta somente a lembrança do passado quando o fogo do céu ardia. Sempre que for detectada a falta de operações do Espírito Santo em nosso meio, devemos clamar a Deus sem cessar por um avivamento espiritual. A extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual. Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga em Cafarnaum, a sua cidade, quando lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo. Jesus, por sua compaixão, libertou totalmente o homem possesso. Os fariseus alegaram que ele operara tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Era o cúmulo do pecado deles contra o Espírito Santo. Jesus lhes disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Os adversários de Jesus blasfemavam contra ele e o Espírito Santo, declarando consciente, proposital e seguidamente que Jesus operava milagres pelo poder de Satanás, o chefe dos demônios. Com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado o Espírito Santo que operava em Jesus, o Messias. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. O ser humano pode chegar a tal cegueira espiritual a ponto de blasfemar contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito de Deus é a consequência de pecados similares que a precedem, como rebelar-se e resistir ao Espírito, abafar e apagar o fogo interior do Espírito, endurecimento total do coração, cauterização da consciência e cegueira total. Chegando o ser humano a este ponto, torna-se réprobo quanto à fé, e passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. A blasfêmia contra o Espírito do Senhor é imperdoável porque, sendo Ele o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e, que intercede por nós, é recusado, rejeitado e blasfemado. É impensável a igreja sem o Espírito Santo. Portanto, não podemos cometer nenhum pecado contra Ele. Se o fizermos, poderemos comprometer, fatalmente, o nosso destino eterno. Que o Senhor nos ajude a sermos sadios na fé, maduros no entendimento e zelosos na manutenção da chama do autêntico avivamento espiritual.